Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. O governo federal divulgou hoje as regras do novo programa Gás do Povo, que pretende aumentar o acesso da população ao gás de cozinha. E entre as novidades, o programa vai distribuir botijões de graça. As famílias que vão ter direito à gratuidade no botijão de gás serão priorizadas por critérios de maior vulnerabilidade social e econômica, definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Entre outras medidas, a iniciativa prevê a gratuidade no botijão de gás para famílias inscritas no Cadastro Único, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo ou R$ 759, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família, com renda por pessoa de até R$ 218. O registro no CadÚnico deve ter sido atualizado há 24 meses no máximo. A concessão do auxílio gás do povo é pessoal, temporária e intransferível. A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues na última quinzena de novembro, mas ainda não foi lançado um cronograma oficial. A expectativa é que, em março de 2026, o programa já esteja alcançando todos os beneficiários. A retirada do botijão de gás deve ser feita pelo responsável pela família, inscrita no CadÚnico, nas revendedoras de GLP credenciadas pelo governo. Para isso, será preciso levar um documento de comprovação do benefício. A quantidade de auxílios anuais para botijões gratuitos será definida conforme o número de integrantes. Assim, uma família de 2 ou 3 pessoas vai ter direito a 4 auxílios por ano e a família de 4 ou mais pessoas deve ter 6 auxílios por ano. E até o momento, o Brasil registra 60 casos de suspeita de intoxicação por metanol, causada essa intoxicação por bebidas adulteradas. Um projeto de lei da Câmara quer tornar a adulteração um crime hediondo. E o Ministério da Saúde está reforçando os estoques de medicamentos contra o metanol. 150 mil ampolas de antídotos devem ser compradas. Com o crescente número de casos suspeitos de intoxicação por metanol, o governo e o Congresso reagem, buscando formas de conter as contaminações e, consequentemente, as internações e mortes. Nesta sexta, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar o projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas a partir da adição de ingredientes que causem risco à vida ou grave ameaça à saúde. O Ministério da Saúde já recebeu 59 notificações de intoxicação por metanol, sendo 53 no estado de São Paulo, 5 em Pernambuco e um caso no Distrito Federal. Desse total, 11 já foram confirmados. Também foi confirmada uma morte e outras 7 estão sob investigação. O caso suspeito mais recente foi notificado em Brasília. O rapper Hungria está internado na UTI de hospital. No Distrito Federal, ele comprou vodka em uma distribuidora e policiais e agentes sanitários interditaram o estabelecimento e recolheram garrafas da bebida. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estabeleceu um estoque do antídoto ao metanol, que deve administrado com prescrição médica, nos hospitais universitários federais e vai comprar outras 4 mil ampolas do medicamento. A Anvisa acionou autoridades internacionais e formaliza um edital para as agências reguladoras de 10 países fabricantes de outro antídoto mais eficaz que não é produzido no Brasil. O medicamento considerado padrão ouro no tratamento da intoxicação não é vendido no Brasil e o governo tenta importar em caráter emergencial.
Olha, e agora há pouco a Prefeitura de Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, confirmou mais uma morte por suspeita de intoxicação por metanol. O óbito ocorreu no dia 23 de setembro, no Hospital Geral da cidade. Vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta sexta-feira. E olha só, câmeras de segurança flagraram um advogado sendo assaltado e agredido em São Paulo. E isso aconteceu após ele sair de um bar. Ele foi encontrado morto pouco tempo depois. O Alexandre Cardoso vai contar essa história. Câmeras de segurança flagraram um momento em que um advogado foi abordado e agredido por um casal de ladrões minutos antes de ser encontrado morto no centro de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo, o caso está sendo investigado como possível latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O caso aconteceu no bairro de Higienópolis, na zona oeste da capital. O advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, aparece nas imagens saindo de um bar e aguardava a chegada de um carro de aplicativo, quando foi abordado pelo casal de ladrões de celular. Os investigadores afirmam que Pacheco caiu após levar um soco e provavelmente bater a cabeça e ficando desacordado. O casal de ladrões levou o celular, o relógio, a carteira com os documentos pessoais do advogado. Ele foi socorrido por uma pessoa que passava pelo local, que acionou a Polícia Militar e o SAMU. Segundo o boletim de ocorrência, a testemunha contou que Pacheco parecia estar com falta de ar e sofrendo uma convulsão. Ele foi encaminhado ainda vivo para a Santa Casa de São Paulo, onde morreu. Pacheco estava sem os documentos de identificação. Por conta disso, ficou desaparecido por 36 horas. Os investigadores estão apurando a causa da morte para entender se Pacheco morreu por conta da queda quando bateu a cabeça ou se tem alguma outra relação com algum problema de saúde. Com mais de 30 anos de atuação, Luiz Fernando Pacheco era reconhecido por sua defesa da prerrogativa da advocacia e do direito de defesa. Pacheco está sendo velado nesta sexta-feira na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro de São Paulo. E agora uma história chocante que vem do Rio Grande do Sul. Uma mulher foi presa acusada de torturar o próprio filho de 15 anos. E a direção da escola onde o adolescente estuda foi quem denunciou essa ação, essa suposta tortura, após notar queimaduras na mão do rapaz. Quem vai contar essa história pra gente agora é o Guilherme Souza. O adolescente de 15 anos foi queimado no fogão pela própria mãe como forma de castigo. E como se não bastasse, em vez de procurar atendimento médico, ela teria jogado sal por cima das feridas. É o que diz a Polícia Civil de Balneário Pinhal, no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde o caso aconteceu. Segundo a polícia, foi a escola quem levantou o alerta. O menino ficou 10 dias sem aparecer e quando voltou às aulas, estava com as mãos enfaixadas. Questionado sobre o que teria acontecido, ele contou toda a história. O conselho tutelar foi acionado e o adolescente levado ao hospital, onde os médicos confirmaram queimaduras de 3º grau, sinais de necrose e infecção avançada, com risco de amputação. A mãe foi presa e deve responder pelos crimes de tortura e omissão de socorro. Enquanto isso, o adolescente segue internado em tratamento para tentar recuperar a sensibilidade das mãos. E olha, um capitão do Exército foi condenado a 6 anos de prisão por atuar sem diploma como médico durante 10 anos. Ele trabalhou em hospitais do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Vamos ver os detalhes dessa história com o Anderson Nascimento. O Superior Tribunal Militar decidiu manter a condenação de 6 anos de prisão em regime semiaberto de um capitão do Exército que atuou como médico por mais de 10 anos, sem ter diploma de medicina no Rio de Janeiro. O militar usava o registro profissional de terceiros e chegou a receber mais de 1,5 milhão em salários indevidos. De acordo com as investigações, ele nunca concluiu o curso de medicina, tendo a matrícula cancelada pela Universidade
Federal Fluminense em 2009. Mesmo assim, atuou em hospitais militares no Rio de Janeiro e São Paulo, realizando perícias médicas, chefiando setores hospitalares e até cursando pós-graduação em radiologia por 15 anos. A fraude teve início já no ingresso do militar no Exército, o que afasta a tese de que ele teria apenas exercido ilegalmente a função médica. Para o ministro Carlos Aquino, os salários e benefícios recebidos ao longo dos anos configuram não apenas prejuízo ao erário, mas também uma grave violação à ordem administrativa. O Superior Tribunal Militar decidiu, por maioria, manter a condenação do capitão, rejeitando o recurso da defesa. E uma toninha fêmea resgatada após se enroscar em uma rede de pesca foi devolvida ao mar em Santa Catarina. Veja as imagens com a Michele Veiga. E você sabia que tem até um Dia Internacional da Toninha? Isso mesmo, toninha é uma espécie, vamos dizer assim, de golfinho encontrado geralmente na nossa região. E inclusive uma delas foi resgatada em São Francisco do Sul. Foi levada para aí os cuidados e no dia 1º, na quarta-feira, que foi o Dia Internacional da Toninha, ela ganhou vida novamente no seu ambiente natural, que é o mar. A diva, como ficou conhecida, ela ganhou microchipagem para que os especialistas consigam, né, identificá-la e também achá-la por onde ela está. A diva foi encontrada em rede de pesca, muito machucada e com probabilidade de nem sobreviver na época. Foi tratada através dos médicos veterinários da Univale, da região, e acabou voltando ao seu habitat natural na última quarta-feira. Os projetos, né, que ajudam o ambiente aquático, os animais aquáticos, melhor dizendo, aqui em Santa Catarina, têm sido de grande destaque por conta da grande aparição de animais aqui no nosso território. Na última semana, um tubarão raro apareceu, pinguins mortos apareceram aos montes esse ano, a toninha, que foi marca registrada também dessas últimas estações, e, é claro, os botos que sempre passam por aqui, além do território reconhecido como da baleia franca. As equipes, né, estão sempre unidas para salvar esses animais e devolvê-los principalmente às águas dos oceanos para que eles possam curtir a vida com tranquilidade. Rede de pescas ainda são um dos maiores problemas para essa vida marinha, assim também como nós humanos que acabamos jogando tudo quanto é tipo de detrito no mar, e muitos animais são encontrados mortos e machucados devido a esses detritos, latas, plásticos, enfim. É uma consciência que nós temos que ter, né, sempre desse cuidado para não jogar objetos no mar ou em qualquer outro lugar que não seja adequado, e também quando avistar algum tipo de animal perdido, desorientado ou até passando ali algum tipo de problema de saúde nas praias, chamar, né, as pessoas responsáveis e adequadas para fazer esse cuidado. A diva está aí pelos oceanos e esperamos que ela tenha uma vida longa e feliz. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Bruno, já, né, faltando menos de um ano para a Copa, passa rápido, hein, Bruno? E as novidades já estão aparecendo aí em relação a essa grande competição, não é, Bruno? Com certeza, Kleber. Ansiedade a mil, né? Copa do Mundo chegando. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo do ano que vem, foi apresentada hoje. Esse nome tem um significado bem legal, que remete à torcida e também às sedes do torneio. Vamos conferir. A bola da Copa do Mundo de 2026 foi apresentada e traz uma mensagem. Trionda é o nome. Onda remete à famosa ola, movimento popular nas arquibancadas, e que ficou famoso na Copa do Mundo do México em 1986. E tri ao número 3, que é a quantidade de países que sediarão a competição. A bola também carrega as cores de cada país: o azul dos Estados Unidos, o vermelho do Canadá e o verde do México. Além das cores, símbolos alusivos às bandeiras dos países sedes se fazem presentes nas estrelas dos americanos, na folha de bordo dos canadenses
canadenses e na Águia Mexicana. A fabricante afirmou que a Trionda foi criada para aumentar o número de gols nas partidas. Isso porque o seu material facilita e traz benefícios ao driblar e finalizar. A Trionda também possui uma tecnologia que vai auxiliar a arbitragem. Ela apresenta um chip com sensor de movimento com unidade de medição. A tecnologia envia os dados precisos em tempo real ao VAR, que auxilia os árbitros a tomarem decisões de impedimento mais rápidas. O sistema também pode auxiliar a arbitragem na identificação de cada toque individual na bola, reduzindo o tempo gasto para resolver incidentes específicos, como possíveis toques de mão. Olha, e algo que está sendo cada vez mais valorizado é o futebol feminino. Inclusive, o Brasil acaba de registrar um recorde, né, Bruno? Com certeza, muito legal essa valorização, Kleber. E o Palmeiras acertou a maior venda da sua história do futebol feminino aqui no Brasil. Amanda Gutierrez foi vendida ao Boston Legacy dos Estados Unidos, que desembolsou mais de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais na cotação atual. O Palmeiras acertou a venda de Amanda Gutierrez ao Boston Legacy dos Estados Unidos por mais de 5 milhões de reais. Essa é a maior venda de uma atleta do futebol feminino no Brasil. A atacante encerra sua passagem pelo Verdão com 92 jogos, 68 gols e 6 assistências. A Amanda é a maior artilheira da história do Palmeiras. Com a camisa alviverde, ela foi artilheira do Campeonato Brasileiro por 3 anos seguidos, 2023, 2024 e 2025. Além de uma Libertadores conquistada em 2022 e um Paulista em 2024. Pela seleção brasileira, a Guti Gol, como foi apelidada, foi a artilheira da Copa América de 2025, torneio conquistado pela equipe verde e amarela com vitória sobre a Colômbia na final. Ela ainda conseguiu ser a 21ª melhor jogadora do mundo esse ano no prêmio Bola de Ouro. Amanda era a única entre as 30 finalistas que não atua nem nos Estados Unidos nem na Europa. A atacante palestrina ainda ficará até o fim deste ano no Palmeiras, que ainda disputa a Brasil Ladies Cup e o Paulistão Feminino. Bruno, agora falando do futebol masculino, mais uma rodada passou do Brasileirão e cada vez mais o título está acirrado. Tá difícil prever quem vai ser o campeão, né, Bruno? Com certeza, viu, Kleber? As porcentagens de título estão variando toda a rodada. Com esses últimos confrontos, o Flamengo ainda continua como provável campeão, mas vê o Palmeiras se aproximar nas chances. Em embate de cima da tabela, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram e ficaram no 0-0. Resultado que coloca ainda mais emoção na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, que a cada rodada muda de cenário. O Flamengo segue líder do campeonato, com 55 pontos. Mas se na rodada passada tinha 52,9% de chances de ser campeão, viu suas chances recuarem para 45,8% após o tropeço no Maracanã. Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro também viu sua chance de porcentagem diminuir de 15% para 12,4%. Quem se deu bem com os resultados dessa rodada foi o Palmeiras, que tinha probabilidade de 30,1%, viu as chances de título subirem para 41%. O Alviverde venceu o Vasco na rodada e ocupa a vice-liderança com 52 pontos. O time Alviverde ainda tem 2 jogos por fazer, contra Santos e Juventude, enquanto o rubro-negro carioca teve o jogo contra o Sport adiado. Se o Palmeiras vencer essas 2 partidas e o Flamengo vencer o Sport, as equipes ficariam empatadas na liderança, mas os paulistas levariam vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã no próximo dia 19 pela 29ª rodada do Brasileiro, em uma provável final antecipada. Por falar em Brasileirão, nesse fim de semana tem mais rodada e grandes jogos. Fala pra gente aí os confrontos, Bruno. Com certeza, Kleber. Vamos dar uma olhada na tabela. A rodada começa às 18h30 em Porto Alegre, com o Internacional recebendo o Botafogo no estádio Beira-Rio. No mesmo horário, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E ainda às 18h30, o RB Bragantino encara o Grêmio no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E fechando os jogos de sábado, o Corinthians vai encarar o Mirassol na Neoquímica Arena em São Paulo.
No domingo, a rodada já começa com um grande clássico, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras, que acontecerá no estádio do Morumbi, em São Paulo, às 16 horas. No mesmo horário, no Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Vitória, em São Januário. Mais tarde, às 18h30, o Bahia encara o Flamengo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo horário que o Juventude enfrenta o Fortaleza, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais tarde, às 20h30, o Ceará recebe o Santos, na Arena Castelão, em Fortaleza. Ao mesmo tempo que o Cruzeiro enfrenta o Sport no Mineirão, em Belo Horizonte. Muito jogo bom que com certeza nós vamos ficar de olho, né, Kleber? Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Kleber. Um ótimo fim de semana a você também e a todos que nos assistem. Mas antes de encerrar, tem um recado importante para você. Olha só, amanhã, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo, acontece o culto do Ministério da Terceira Idade que Vence. Vamos ver. Dia 4 de outubro, a sede da Igreja da Graça recebe uma reunião especial para a terceira idade. Você que está na melhor idade, venha receber a unção que cura. Focado em oferecer suporte espiritual, emocional e psicológico aos idosos, o culto da terceira idade que vence vem para trazer a comunhão e integração dos idosos. Nessa fase da vida, com as transformações físicas e psicológicas, os cuidados divinos se multiplicam. Em Isaías 46:4, Deus diz: mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aqueles que o sustentará. O propósito do culto direcionados para a terceira idade é atender às necessidades dessas pessoas, fortalecendo os laços de solidariedade e momentos de alegria na presença de Deus, e ajudando a superar as adversidades da vida. O encontro especial da melhor idade vai acontecer na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, inspirado em 1 João 2:27, ensina que a unção, o Espírito Santo, permanece nos crentes e os ensina sobre todas as coisas, capacitando-os a permanecer em Deus e a discernir a verdade dos ensinamentos falsos, sem precisar de outros para ensiná-los. E diz para os servos do Senhor continuarem firmes em Cristo e seguindo o que o Espírito Santo os ensinou. E para animar a manhã da terceira idade que vence, a reunião vai contar com as participações muito especiais. Pastora Mirtes Bernardes, pastor Jaime de Amorim Campos e Fernandes Lima. O nome e a mensagem do ministério se apoiam em passagens bíblicas que falam sobre a proteção de Deus em todas as fases da vida e a esperança que os idosos também darão frutos e permanecerão na fé que transforma, fortalece e renova. Terceira idade! Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais.